Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha nossa. Hoje o tema é super simples, super tranquilo, tá? Super relax. A gente vai começar assunto novo e vai falar sobre ciclo da água. Olha só, gente, eu tô ficando cada vez melhor, né? Fala sério. Vocês não acreditavam que, além de uma professora de geografia, vocês seriam também praticamente uma artista dos desenhos geográficos. Realmente, eu acho que esse é um bom título para mim, tá bom? Turma, ciclo da água. Vocês sabem que a água é um recurso que a gente chama de infinito, né? Recurso natural infinito, porque que ele não é renova. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje o nosso tema é super simples, a gente vai começar um novo tema, tá? Uma nova aula. Hoje nós vamos falar sobre ciclo da água, que aliás é um tema super tranquilo, super tranquilinho pra gente mexer, tá bom? Super sossegado pra gente entender. Gente, vocês sabem que, aliás, antes de eu falar sobre o tema especificamente, vocês perceberam, né, que cada dia eu tô ficando melhor, tá? Então, além de mapas, eu também faço desenhos icônicos. Eu sou praticamente não só uma professora de geografia, mas também uma artista da geografia. Eu acho que esse é um bom título para mim. Turma, ciclo da água, a gente tem que lembrar que a água é um recurso renovável. O que significa renovável? Que a água em si ela nunca se esgota, tá? É errado a gente dizer que a água no mundo vai acabar. O correto é a gente dizer que a água potável, quer dizer, aquela água que a gente pode consumir, essa sim, ela tem uma finitude. Se a gente continuar poluindo rios, mares, oceanos, da forma como a gente está fazendo, ou mesmo a água subterrânea, e aí sim essa água potável pode ficar cada vez mais escassa. Mas a água, como recurso natural, ela é renovável, ela nunca se esgota, até porque ela tem esse ciclo, ela está, né, sempre se renovando. E esse ciclo ele é constante, ainda que a gente não veja, tá? E ele está dentro de algumas questões aqui que a gente vai trabalhar nesse esqueminha que eu fiz. Espero que dê para vocês enxergarem, espero que esteja tranquilo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, peraí. Muito bem, turma. É o seguinte, se eu pensar nesse ciclo da água, vocês viram aqui que eu desenhei umas montanhinhas, aqui em cima das montanhas a gente tem neve, eu fiz umas nuvenzinhas de chuva, e quando a gente fala dessa dinâmica do ciclo da água, nós temos que entender que a água ela vai passando, né, por estágios diferentes ou por estados diferentes, e são esses estados que fazem com que esse ciclo nunca se acabe. Bom, vamos começar primeiro pela questão da precipitação. Precipitação, gente, é qualquer tipo, qualquer evento em que a água precipita. Então, não necessariamente é só chuva, tá? A gente tem chuva como sendo mais normal, mas a gente pode também ter neve, a gente pode ter granizo, tá? Orvalho mesmo. Então, quando a água precipita, né, ela acaba caindo sobre a superfície terrestre, então ela tá fazendo esse movimento, tá caindo aqui, tá precipitando. Gente, eu coloquei a chuva só para ficar mais didático pra gente, mas uma vez que a água cai, a água da chuva cai, gente, ela vai ter dois caminhos principais, tá? Ela pode fazer um movimento que a gente chama de escoamento. Gente, escoamento é a mesma coisa que você literalmente correr, tá? Então essa água, ela pode escoar, ela pode correr para algum ambiente. Perceba que eu coloquei aqui escoamento superficial, porque ela vai escoar sobre a superfície. Quando essa concentração de água é muito grande, a gente pode ter formação de lençóis d'água, né, pequenos cursos, córregos ou até mesmo rios maiores. Então esse escoamento superficial, a água, ela acaba migrando, vai para os lugares sempre mais baixos, né, como se ele tivesse silicanado ali em algumas regiões, e aí você vai ter um escoamento superficial. Não é só o rio, tá, gente? O rio é só a forma, um escoamento superficial muito mais presente, muito mais constante, volumoso. Mas a gente pode, toda vez que tem a chuva, você pode ter esse escoamento superficial. Só que a água da chuva pode muitas vezes não só escoar, ela pode também infiltrar, ó. Não sei se vocês perceberam, isso aqui é como se fosse solo ou rochas, tá? Então aí você pode ter, sei lá, coisas diferentes dependendo da situação. Essa água da chuva, ela pode escoar, mas ela pode também infiltrar no solo. E aí formando às vezes aquele solo barrento, né, aquela coisa mais lamacenta. Só que esse escoamento, gente, muitas vezes, essa infiltração, muitas vezes ela vai para profundidade. Então ela pode infiltrar não só 1 metro, 2 metros, mas muitos metros da superfície. Então ele pode ir bem profundo. E esse
escoamento pode formar, por exemplo, lençóis subterrâneos. Essa água subterrânea, né, a gente tem aqui no Brasil o aquífero Guarani, por exemplo, é o maior expoente disso que eu falo de água subterrânea. Só que mesmo a água subterrânea, ela, lógico, ela tá ali presinha pela rocha, e depois mais pra frente eu vou mostrar para vocês a situação que isso acontece. Mas mesmo essa água que fica contida nas rochas, ela também vai ter uma espécie de escoamento, quer dizer, ela também vai ter uma movimentação, só que como é subterrâneo, embaixo ali no meinho das rochas, isso vai ser um movimento bem lento, né? Demora muitos anos, às vezes até milhares de anos para essa movimentação acontecer. Bom, a água, uma vez que ela está nos rios, uma vez que ela está nos oceanos, nos mares, nos lagos, ou mesmo se essa água está superficial mesmo, no solo, né? Às vezes quando a gente vê no concreto ali, você vê um pouquinho de água. Essa água, gente, uma vez que ela é aquecida, né? Ela acaba sofrendo também a evaporação. Então ela sobe, então ela não fica só retida ali nessa região da superfície. Ela sobe, quando ela sobe lá em cima, ela sofre condensação e aí você tem o início, o restart, para você ter a precipitação novamente. Então por isso que a gente chama de ciclo, porque a água ela pode, né, uma vez que ela cai na precipitação, ela pode ou escoar ou infiltrar, mas de qualquer maneira ela vai em algum período ali, ela vai sofrer uma evaporação, porque em algum lugar ela vai ter um aquecimento, ela evapora, conforme ela evapora, quando chega lá em cima ela condensa e aí a gente tem a precipitação, ok? Simples, né, turma? Bem tranquilo. Ciclo da água vocês devem ter visto também em biologia, se não me engano, espero, tá? Ou vocês ainda vão ver, sei lá, não sei. Só que, gente, essas duas condições de você ter escoamento, infiltração, precipitação, depende de algumas condições. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, duas coisas diferentes. A gente pode ter as condições climáticas, que aí influenciam diretamente na questão da precipitação e na evaporação, e a gente pode ter condições geomorfológicas. Essa palavra geomorfológica está relacionado com relevo, principalmente, mas também com a dinâmica relevo, solo, rochas. Então essas duas condições acabam intervindo. E aí a gente vai perceber que apesar do ciclo da água, o ciclo da água ele não acontece em um ambiente fechadinho, ele acontece no nosso planeta totalmente dinâmico e de forma heterogênea. Como assim heterogênea? Quer dizer que em alguns lugares você vai ter muito mais evaporação, em outros lugares você tem muito mais precipitação, em outros lugares você tem mais infiltração ou escoamento. Então essas condições fazem com que a água no nosso planeta ela seja completamente irregular. A gente vai ter uma quantidade absurda de água em alguns lugares, só que a gente praticamente não vai ter nada de água em outros, tá? Então você tem alguns ambientes aí em que você não tem apenas não chuva, você tem inclusive déficit hídrico, quer dizer, falta água, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês os lugares que a gente tem essas condições. Vamos começar primeiro pelas condições climáticas, que nós já vimos, né? É uma coisa mais simples que a gente pode passar um pouquinho mais rápido. As condições climáticas, elas vão influenciar ou na precipitação, quer dizer, quando a água cai de alguma forma, ou na evaporação. Então, a hora que ela está sofrendo esse processo de evaporação. O que vai influenciar essas duas coisas? Gente, a gente já viu que o clima ele é determinado por uma série de fatores, né? A rotação, que faz com que a gente tenha aquele efeito de Coriolis, a própria translação, que faz a gente ter energia diferente ao longo das estações do ano. Nós temos a pressão atmosférica. Lembra que na pressão atmosférica, em alguns lugares, os ventos alísios, né? Que são esses ventos causados pela circulação do nosso planeta, rotação. Esses ventos alísios, às vezes, eles convergem, e quando tem convergência, a gente tem chuva, e às vezes eles dispersam. Algumas áreas de alta pressão, a gente tem a dispersão dos ventos. Então, são áreas que tendem a ser mais secas. Também influencia nessa questão de ser mais chuvoso ou mais seco a questão da maritimidade e continentalidade. Se eu estou mais próximo do oceano ou se eu estou mais no meio dos continentes. Quando eu estou no meio dos continentes, a tendência é que seja mais seco, e quando eu estou próximo das áreas litorâneas, a tendência é que a gente tenha regiões mais úmidas, o que favorece tanto a precipitação, como também, dependendo da situação, a evaporação, porque você tem mais umidade na atmosfera, ok? O que a gente ainda não viu, e aí que a gente tem que começar a prestar atenção agora, quer dizer, não que vocês não estivessem prestando atenção, que eu tenho certeza que vocês estão todos prestando atenção, tá? E aí a gente tem uma galera aí, desde Lucas Modesto, desde Paulo Cristal, desde Ana Júlia, tá? Todos os cursos, todos que eu dou aula aí, o Brian, não vou falar de todos porque vocês são quase 160 alunos, não dá pra falar de todos, né? Mas vocês estão todos aí prestando atenção.
As condições geomorfológicas, então essa relação relevo, solos, rochas, vão influenciar no que vai escoar. Escoar é o que vai embora, tá bom? Escoar é o que está correndo ali sobre a superfície. Ou o que vai infiltrar. Então a gente vai ter uma quantidade de água que pode infiltrar e a gente pode ter uma quantidade de água que pode escoar. Ou a gente pode ter só um ou outro. Tem algumas situações em que você só vai ter o escoamento em áreas urbanas, por exemplo, que o solo é totalmente impermeável, né? Você tem o asfalto, você tem o concreto. Numa situação como essa, gente, nós não temos infiltração. E aí quando a água da chuva ela não infiltra, ela só escorre, a tendência é que a gente tenha alagamentos, né? Inundações nas grandes cidades. Nós podemos ter ambientes que só infiltram. Se você tiver, por exemplo, numa área que o solo é muito arenoso, quer dizer, tem muita areia, a areia vai conseguir absorver essa água muito rapidamente e aí você praticamente não tem escoamento, você vai ter só infiltração. Então nós podemos ter as duas coisas, ou você pode ter só uma ou só a outra. O que influencia nessa dinâmica escoamento e infiltração? Primeiro, relevo, tá? As formas de relevo. O relevo, gente, nós não vamos entrar em nomes por enquanto, isso a gente vai deixar para ver lá na frente, né? Planalto, planície, depressão, a gente vê lá na frente. Depressão, muitas pessoas, né? A piadinha da professora sem graça. O relevo pode ser o quê? Eu posso ter algumas formas de relevo que são mais declivosas, tem mais declividade ou mais inclinação. Se eu pegar áreas de montanhas, né, áreas mais montanhosas, por exemplo, se eu tiver uma situação dessa, gente, e nós tivermos uma precipitação, então você tem a água da chuva aqui caindo, veja que por conta da própria gravidade é muito mais fácil você ter o escoamento, então essa água ela provavelmente ela vai escoar muito mais do que infiltrar. Ela não vai infiltrar? Sim, ela pode infiltrar, mas provavelmente a infiltração nessa condição vai ser bem menor, porque como você tem ação da gravidade, a água é puxada mais para baixo, então você tem favorecendo aqui nessa situação, você vai ter principalmente o escoamento e não a infiltração. Vai ter infiltração, mas menos. Se eu estiver numa outra situação, ao invés de uma montanha, numa inclinação maior, eu tiver uma planície, uma área bem mais plana, tá? Numa área bem mais plana, gente, é muito mais difícil para você ter o escoamento. A água não tem muito onde ir, né? Se você não tem uma inclinação ali, essa água não tem muito para onde ir. Então, numa situação como essa, ao invés de escoamento, a gente vai ter muito mais infiltração de água. Então, aí a água ela vai infiltrar no solo. É uma situação de mais infiltração do que escoamento. Bom, isso quando a gente fala do relevo. Se eu estiver falando da vegetação, áreas que têm uma cobertura vegetal maior, gente, ela favorece a infiltração e uma filtração muito melhor que não causa, por exemplo, erosão. O solo ele não é desgastado, ele não é levado embora, porque aí ele vai ter uma infiltração, só que uma infiltração muito mais suave, muito mais tranquila. Então a árvore ela favorece, ela praticamente capta, né? Olha a minha arvinha aqui, bonitinha. Nossa, que coisa horrorosa. Ela praticamente capta essa água da chuva e aí a água da chuva ela vai infiltrar, só que ela é meio que captada pelas folhas, pelos galhos. Então vai ter sim a infiltração, só que é uma infiltração muito mais tranquila. Por isso que é importante a gente ter muito mais regiões com árvores, né, ou arborizadas, do que você ter áreas sem mata. Áreas que você não tem mata, você pode ter, dependendo da situação, mais infiltração, mais escoamento, e isso pode trazer mais problemas, tá? Então a vegetação, a falta de vegetação, ela vai causar tanto infiltração quanto escoamento, mas é melhor quando a gente tem a vegetação, porque você tem uma infiltração, mas uma infiltração muito mais tranquila, muito mais suave, tá? Tem uma captação maior da água. Gente, o tipo de solo vai depender muito de se eu tenho um solo que é mais arenoso, quer dizer, que ele tem mais areia, ou um solo que ele é mais argiloso, então ele tem mais argila. Essas duas condições, se eu tenho um solo que é muito mais arenoso, a tendência é você ter mais infiltração. E se eu tenho um solo mais argiloso, como ele fica às vezes muito encharcado, né? Se cai uma chuva ali muito forte, essa argila, ela, digamos que ela capta água, tá? Digamos que ela retém essa água fica ali lamacenta, só que depois de um tempo não dá mais para infiltrar, tá? A água ela não consegue, ela tem uma saturação, ela não consegue infiltrar mais. E aí, consequentemente, você vai ter mais escoamento e não infiltração. Se eu estiver depois falando muito rápido, coloquem aí nos comentários, tá bom? Que depois, mais pra frente, nós vamos ver essas coisas assim separados, tá? Tanto o relevo, quanto o solo, quanto as rochas. O pessoal da geodésia pira nessa aula, né? Adora. E por último, as rochas, gente. Nós vamos ter algumas rochas que são mais permeáveis,
Permeável significa que ela aceita a infiltração da água, é mais fácil a infiltração, e tem alguns tipos de rochas que são mais impermeáveis. Na impermeável você quase não tem entrada de água, e aí é muito mais difícil para você ter infiltração. Então, se você tem uma rocha que é mais permeável, tipo por exemplo arenito, siltito, que são rochas mais porosas, a infiltração vai ser mais fácil, e em compensação, quando você tem algumas rochas, principalmente cristalinas, que a gente vai ver lá na frente o que é, essas rochas elas vão ser muito mais impermeáveis e resistentes à infiltração, tá bom? Então aí nesse caso, a rocha ela determina se você tem mais infiltração ou escoamento também, tá? Então o importante é vocês conseguirem fazer essas relações, tá, gente? Então o relevo, a vegetação, os solos e as rochas permitem com que, dependendo da situação, a gente tenha mais escoamento ou, dependendo da situação, a gente tenha mais infiltração, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Bom, entendido então o que eu acabei de explicar para vocês, basta a gente então entender como que essa água está mal distribuída sobre o nosso planeta, como eu falei para vocês. Nós temos uma heterogeneidade dessa distribuição de água. Ou seja, vai ter lugares que nós temos muita água e outros lugares que tem pouca água. E para que isso aconteça, aliás, isso só vai acontecer porque nós temos essa relação dinâmica que eu expliquei para vocês. Escoamento, infiltração, evaporação, precipitação. Por exemplo, gente, ó, eu marquei aqui em vermelhinho para vocês, peraí, marquei aqui em vermelhinho para vocês os lugares no planeta onde a gente tem déficit hídrico, quer dizer, regiões que nós temos pouquíssima água, pouquíssima precipitação. Se você não tem precipitação, também são áreas que você não vai ter tanta evaporação, então são ambientes muito secos, tá? Vou chamar a atenção de vocês para alguns. Lembra de novo, quando a gente falou sobre as áreas de alta e baixa pressão atmosférica, as linhas de trópicos, tá, gente? Ó, se eu pegar os trópicos, tanto aqui, trópico de Capricórnio aqui embaixo, ou o trópico de Câncer aqui em cima, ó, são regiões que no planeta inteiro vão ser regiões mais secas. Então, nos Estados Unidos, a gente tem ali, aliás, Estados Unidos e México, nós temos o deserto ali mexicano, Califórnia, também algumas regiões muito secas. Aqui no sul, a gente tem as regiões da Patagônia, mas bem mais ao sul mesmo. A gente tem a Patagônia, o Atacama, o deserto do Chaco, tá? Então, esses três aqui marcados na América do Sul. Na África, ó, veja que bem aqui nós temos o Saara, o que é o maior deserto do mundo. Mais aqui embaixo, nós vamos ter o deserto do Kalahari, que fica no sul, ali perto ali do sulzinho da África. Mais para cá a gente tem a Austrália, que também fica nessa linha de alta pressão atmosférica. Alta pressão atmosférica, você vai ter dispersão dos ventos alísios, consequentemente é uma área que vai sair, né? A pouca umidade que tem vai ser levada embora. Tá? Então não é uma área que tem chuva, é uma área que se tiver evaporação ela vai ser levada embora. Muito bem. Eu tenho essas áreas em laranjinha, que elas não são consideradas desertos, mas eles são áreas semiáridas, né? Quer dizer, quase desertos. Pode ser que se transforme em desertos. Se a gente tiver, de repente, o clima ficando mais seco nos próximos anos, ou se a gente tem um péssimo manejo de solo também, isso é possível. E no Brasil, gente, nós temos aqui uma área que é esse semiárido, que é justamente aquela região da Caatinga brasileira, que a gente já viu nas outras aulas. Aqui, ó, que fica bem no Nordeste brasileiro, vai ser uma região bem mais seca, com bem menos chuva, né, uma quantidade bem menor de chuva, e é a única que a gente tem no Brasil com essa condição. Mas em outros lugares do mundo, ó, vejo que ele é quase sempre ali próximo de uma área desértica. Nós temos uma área a área periférica é quase sempre semiárida. Então isso vai acontecer aqui na região entre Estados Unidos e México, vai acontecer também aqui o Saara, essa região laranjinha aqui vai ser chamada de Sahel, porque é uma região semiárida, então bem menos chuva do que outras regiões, mas mais chuva do que o Saara. Aqui também temos, ó, a Austrália, gente, veja que no geral a Austrália vai ser bem quente, bem seca, o que favorece, não sei se vocês se lembram, mas no começo de 2020, porque 2020 já começou bem, entendeu? 2020 começou com justamente os incêndios lá na Austrália, que vocês lembram que durou muito tempo, né? Foi uma coisa bem catastrófica para o país. Eu esqueci de falar das áreas desérticas, essa região enorme, praticamente todo o Oriente Médio vai ser uma área muito seca. Se eu subir aqui nessa região central da Ásia, a China, né, a gente tem o grande deserto de Gobi, que é um deserto frio, mas que é um deserto também.
Em compensação, olha que desigualdade. Eu vou ter muitas regiões do planeta que são muito secas, e em compensação outras que são extremamente, não vou dizer úmidas, claro, são úmidas também, mas que tem uma quantidade de água muito maior. Não só porque precipita, não só porque chove mais, mas também porque acumula escoamento superficial e escoamento subterrâneo. Então são regiões que têm muitos rios e ao mesmo tempo podem ter também aquíferos. É o caso brasileiro, tá, gente? Deixei minha caneta azul aqui, peraí. Se eu pegar o caso brasileiro, eu tenho o Rio Amazonas, que é o maior rio do planeta, tanto em extensão quanto em volume de água. Eu não desenhei aqui, que eu deixei para as outras aulas, mas a gente tem também muitos rios, tá? Rios grandes, de grande extensão, de grande volume. A gente tem o Rio Paraná, a gente tem o Rio Tietê, o Rio Tietê também, né? Mas faz parte da Bacia do Paraná. A gente tem o São Francisco. Enfim, nós vamos ter várias grandes bacias hidrográficas, fazendo com que o Brasil seja um país muito rico nisso. Para além dos rios, a gente também tem aquíferos. A gente tem o aquífero Guarani, que é o mais famoso, mas depois eu vou mostrar para vocês que nós temos outros também, ou mais um, que é também bem grandinho. E aí, olha, tirando o Brasil, vocês podem perceber que depois a gente não tem lá grandes extensões. Claro, tem o Rio Nilo, que aparece aqui e atravessa toda essa região, ok. Mas no geral, gente, nós não vamos ter outros lugares do planeta com essa quantidade tão grande de rios quanto o Brasil tem, tá? E aí depois nas próximas aulas eu vou explicar para vocês por que o Brasil consegue essa característica, por que o Brasil consegue ter tantas bacias hidrográficas. Tirando o Brasil, vocês podem perceber que o resto, ó, que está em azulzinho, que a gente tem muita água, é nas áreas polares. É nas áreas frias do planeta. E essa água está principalmente na forma de gelo. E é uma região tão fria, tão inóspita, tão difícil da gente fazer qualquer coisa, que é quase uma água inacessível. Então é aquela velha coisa, né? A gente tem muita água, sim, só que aí você tem só uma quantidade pequena de água potável no planeta. Essa água potável no planeta, ela está mal distribuída e para piorar, a grande parte dela, né, mais da metade dessa água potável, ela vai estar distribuída principalmente nas áreas polares, o que torna muito difícil da gente conseguir retirá-las, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabe, tá? Google Classroom, no próprio YouTube, tá bom? Deixa lá um comentário, me manda e-mail se vocês quiserem. Ou se vocês tiverem realmente dúvida, alguns alunos estão fazendo isso. Tem alguns alunos que às vezes têm alguma dúvida bem específica e a gente pode até inclusive marcar um Meet, tá? A gente faz lá uma conferenciazinha bem rapidinha para eu explicar para vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade, tá bom? Então é só mandar um e-mail para mim e falar, Camila, às vezes será que a gente não pode fazer uma reuniãozinha rápida? E aí eu me disponho para fazer isso para vocês, tá bom? Gente, pessoal do primeiro, seus bloquinhos, para não falar porra louca, tudo porra louca, beijo para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!